Do pecado original à justiça social. Seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal. A gente vai mergulhar juntos num tema que é, assim, central na fé cristã, redenção. Olá, um prazer estar aqui para essa conversa. E para guiar a gente, temos fontes bem ricas, né? Documentos da Comissão Teológica Internacional, o Catecismo da Igreja Católica. Cartas papais também, como as de João Paulo II, textos importantes da CNBB aqui do Brasil. E até artigos de teólogos renomados como Maria Clara Münchemer e João Sobrino. Bastante material para a gente explorar. Com certeza. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar, com base nisso tudo, o que significa essa redenção que Jesus Cristo teria realizado, né? Com paixão, morte e ressurreição. Por que isso seria necessário, segundo essas visões, e o que muda na prática, né? Para a vida das pessoas. Então tá, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, é quase um consenso nessas fontes. A redenção é o ponto-chave. A ideia base é que Jesus veio ao mundo, se tornou um de nós, para nos resgatar. Exato. Resgatar, mas do que, né? Essa é a pergunta. Pois é. E a resposta que sempre aparece é da escravidão do pecado, desse ciclo de sofrimento, da morte eterna. Ele se tornou Emanuel, Deus conosco, para salvar a gente de dentro para fora. Isso. E para pegar o fio dessa necessidade de resgate, a gente precisa ir na raiz, o que as fontes chamam de pecado original. Ah, o pecado original. O catecismo, por exemplo, lembra aquela visão de que o ser humano foi criado por amor, para ser feliz e em comunhão com Deus. Certo plano inicial. Mas aí, algo deu errado. Aconteceu a chamada queda, um ato visto como desobediência, orgulho. E qual foi a consequência disso, segundo essa leitura? Bom, teria levado à perda daquela intimidade inicial com Deus e de alguns dons, tipo a imortalidade. Foi aí que o sofrimento e a morte, que não estariam no plano original, entraram na história. Entendi. Esse conceito do pecado original e da queda é muito importante de se compreender. E como que as fontes ligam isso diretamente à necessidade de Jesus? A ligação é total. Usam muito passagens bíblicas de São Paulo, por exemplo, o salário do pecado é a morte. Ou aquela outra, por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a toda a humanidade. Para a Igreja Católica, o pecado original não é só uma ideia, é um dogma, uma verdade de fé. Certo. Historicamente, teve debate, né? Santo Agostinho, por exemplo, combateu muito o pelagianismo. Como podemos explicar o pelagianismo com uma linguagem simples? Basicamente, era a ideia de que a gente poderia alcançar a salvação só pelo nosso esforço, sabe? Sem precisar de uma graça especial de Deus, sem a redenção de Cristo. Ah, entendi. A salvação por mérito próprio. Exato. E Agostinho e a Igreja disseram, não, isso ignora a profundidade da nossa condição, dessa fratura original. Se não fosse por isso, a cruz não faria sentido nessa lógica. Explicar o sentido da cruz sempre foi algo muito difícil. Daí vem aquela frase famosa de Agostinho que a gente ouve na Páscoa, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Marcante mesmo. E a natureza desse pecado? Como descrevem? O catecismo fala em falta de confiança no Criador, desobediência, aquele desejo de ser como Deus, mas sem Deus, né? E tem uma visão interessante de São Leão Magno. O Papa do século V. Esse mesmo. Ele argumenta que o pecado, por ofender a majestade infinita de Deus, criou uma dívida impagável por nós, criaturas finitas. Nenhum esforço humano bastaria para consertar isso. Então a lógica seria: a ruptura foi tão grande com o infinito que a solução tinha que vir do infinito também. Precisamente. E aí que entra Cristo. Aqui a coisa fica realmente interessante. Deus mesmo entrando na nossa história. Exato. Mas aqui, olha, precisamos ter um certo cuidado.
é fácil cair em interpretações muito simplistas sobre o sacrifício de Cristo. Como assim? As fontes que a gente está vendo, especialmente aquele documento da Comissão Teológica de 92, batem muito na tecla. Não é um Deus Pai bravo exigindo a morte do filho para se acalmar. Essa imagem é vista como distorção. Mas então qual é a explicação, se não é para aplacar a ira? A questão é mais sutil, ligada à ideia de justiça divina, mas não como a gente pensa normalmente. E como seria então essa justiça divina? É uma boa pergunta. A ideia aqui não é tanto de punição, mas de restauração. O mal, o pecado, quebrou uma harmonia na criação. A justiça divina, nesse sentido, é a própria coerência do amor de Deus buscando restaurar essa ordem, reparar o dano. Restaurar. Isso. Não é Deus exigindo sofrimento, mas a realidade do mal que precisa de uma resposta de amor sacrificial para ser vencida na raiz. Citam até a carta aos Hebreus, né? Não quiseste sacrifício nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Entendi. O corpo de Cristo como lugar dessa restauração. Exato. O ponto-chave que a Comissão Teológica destaca é: a morte de Jesus não foi um pagamento para um diabo, nem para satisfazer um Deus ofendido. Foi, na verdade, o momento em que o próprio ser de Deus, que é amor, como diz São João, se tornou visível, palpável, radicalmente. Que lindo isso, saber que a cruz revela o amor de Deus. Totalmente. Tem uma frase que tenta resumir isso. Jesus crucificado conta o quanto Deus nos ama. É um ato de amor levado ao extremo e também de obediência à vontade do Pai, que é uma vontade de salvar, de amar. Menos sobre acalmar a ira, mais sobre revelar o amor através da entrega total. Faz mais sentido assim. Exato. E para explicar isso, os autores do Novo Testamento usaram a linguagem que eles tinham, né? Muitas vezes do contexto judaico, dos sacrifícios, Cristo como caporete, por exemplo. Caporete, o que é isso? Era a tampa da Arca da Aliança, lá no templo, o lugar simbólico onde Deus se manifestava e perdoava no dia da expiação, o propiciatório. Ah, o lugar da misericórdia. Isso, chamar Jesus de caporete era dizer, ele é um novo e definitivo lugar onde a misericórdia de Deus e a gente se encontram. A oferta perfeita, o perdão em pessoa. Entendi. Mas é crucial ver a dimensão ativa nisso. O sofrimento não é somente passivo, mas é ativo. Ação livre, oferta voluntária de si mesmo ao Pai por amor a nós. Uma ação de amor e obediência. Isso. A cruz como uma liturgia de obediência e amor. Essa perspectiva da cruz como ação, não só paixão, realmente muda o olhar. Mas, sabe, isso me leva a uma pergunta que imagino muita gente deve ter. Do jeito que tá. Cheio de sofrimento, injustiça, dor. Como a gente concilia a vitória da redenção com essa realidade tão dura que a gente vê todo dia? E aqui está uma pergunta bem espinhosa. Como explicar o mistério do sofrimento na vida do ser humano? Na Salvice Dolores, de João Paulo II, encontramos algumas respostas. Mas não é uma resposta simples nem muito fácil. Imagino que não. Elas sugerem que a resposta mais profunda não está numa explicação lógica de causa e efeito, mas na própria revelação do amor de Deus em Cristo. Ele não veio para, apertar um botão e acabar com o sofrimento da história, mas para entrar nele com a gente. E entrar no sofrimento, para quê? Para dar um novo sentido, para mostrar um caminho através dele. A missão de Cristo, segundo essa visão, ataca o mal na raiz. Mas o sofrimento continua sendo um escândalo, né? Com certeza. Nossa razão não consegue abraçar isso totalmente. Mas a proposta da fé cristã é que, unidos a Cristo, o nosso sofrimento pode se tornar participação na obra redentora dele. Então, a resposta pro porquê do sofrimento não seria uma fórmula, mas uma pessoa. Exatamente. Jesus Cristo, sofredor e ressuscitado. E isso conecta direto com a nossa própria vulnerabilidade humana. Pensa na parábola do bom samaritano. Clássica. Ou nos relatos da criação mesmo. Somos imagem de Deus, dignidade imensa, mas feitos de barro, frágeis, dependentes uns dos outros.
Uma fonte da CNBB diz direto: ninguém vive sozinho. A gente só se cura na proximidade, no cuidado. E aí entra a compaixão, imagino. A Maria Clara Bingemer fala disso, né? Sim, a compaixão é chave. Bingemer explora a palavra compássio, sofrer com, padecer junto. Não é aquela piedade de quem está por cima olhando para baixo. É se envolver de verdade. Isso. E perceber a dor do outro é um jeito que te chama para agir eticamente. Ela diz que a compaixão está ligada à justiça, a querer restaurar a dignidade do outro. E destaca um imperativo simples, mas forte. Para, escuta e olha, que equivale a sair da indiferença. Para, escuta e olha. Gostei disso. Parece uma ponte importante. E me conecta com outro ponto forte das fontes, especialmente da comissão teológica, a redenção como fonte de esperança. Ah, sim. Fundamental. Eles falam dessa busca humana por algo mais, sabe? Aquele sentimento de que o mal, o sofrimento, não podem ser a palavra final, que são anormais. E a fé cristã entra aí, não só explicando, mas prometendo libertação, realização. Exato. E essa esperança cristã, segundo as fontes, não é só um otimismo solto no ar. Tem base. Primeiro, na cristologia, a fé de que Deus não ficou lá longe, mas agiu concretamente na história, em Jesus. Deus na história. E segundo, na doutrina da Trindade, que afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De um Deus que é comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso quer dizer que fomos criados para o relacionamento, para o amor. Entendi. A nossa própria natureza apontaria para isso. E essa esperança fica ainda mais forte se a gente olha para a doutrina da criação. A ideia de que a gente não está aqui por acidente, mas por um chamado de amor de Deus. Fomos chamados da não existência a uma aliança, chamados a participar da vida divina. Temos uma orientação da nossa natureza para o alto, uma capacidade para Deus. Capaxis Dei. Mas, mesmo depois da queda do pecado original, essa capacidade continua. Aí que tá a beleza e o drama da coisa, né? Segundo essa visão, mesmo marcada pelo pecado, a humanidade continua valiosa para Deus, digna do amor redentor dele. E aqui podemos citar Isaías. Qual a passagem? Aquela, porque és precioso aos meus olhos, eu te amo. A nossa capacidade de sermos salvos vem no fundo do fato de sermos amados por Deus. Isso é forte. Ser capaz de salvação por ser amado. Muito. Claro, isso não tira a nossa liberdade. Deus oferece a graça, não força. A gente pode dizer não, usar mal a liberdade. É o risco. O risco da liberdade. A aposta da fé é na fidelidade de Deus. Ele continua fiel à aliança, mesmo quando a gente não é. Os profetas usam muito aquela imagem de Deus como o esposo fiel de Israel, mesmo quando Israel era infiel. Entendi. Fica bem claro que a redenção, vista assim, é muito mais que um evento do passado ou só uma ideia. Tem consequências práticas, né? Com certeza. As fontes até mencionam diferentes ênfases. A teologia da libertação, por exemplo, com o Sobrino, foca muito na dimensão social, na luta contra as estruturas de pecado. Sim, é uma leitura importante dentro da tradição. Mas, além dessas ênfases, qual seria o núcleo comum das implicações? O que tudo isso significa para o nosso dia a dia, no fim das contas? Olha, as implicações são enormes. Vão do pessoal ao social e até ao cósmico. No nível pessoal, a redenção não pede só para a gente concordar com a cabeça. Pede transformação de vida, uma nova existência. Mudar de verdade. Isso, uma fé que age pelo amor, pela caridade, pela obediência amorosa. É um processo contínuo de reconciliação, com Deus, com o próximo, consigo mesmo, com a natureza. São Paulo diz direto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Uma nova criação. E até o sofrimento, como a gente falou, ganha outro sentido. A possibilidade de uni-lo à cruz de Cristo,
transformar a intercessão em solidariedade. E a Eucaristia, claro, é vista como central nesse processo. Como alimento para essa nova vida. Exato. Comunhão real com o Redentor que nutre, fortalece e vai nos incorporando nesse corpo de Cristo que é a Igreja. E a dimensão social. Como a redenção mexe com a sociedade. A proposta é radical. Inspira a gente a superar todas as barreiras que nos dividem. Aquela passagem de Gálatas é um pilar, né? Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo. O chamado unidade radical. E a viver segundo o Espírito, cultivar amor, alegria, paz, paciência. Isso leva direto para o compromisso com a justiça social. A tal civilização do amor que Paulo VI falava. Exatamente. As fontes aqui, incluindo CNBB e ecos da teologia da libertação, falam em identificar e combater as estruturas de pecado. Estruturas de pecado. O que seria isso? Sistemas sociais, econômicos, políticos que geram e perpetuam injustiça, exploração, a busca do lucro ou do poder acima da dignidade humana. Entendi. Sistemas que oprimem. Isso. E a resposta seria o compromisso ativo com o bem do outro. Aquela lógica do evangelho de perder a vida para ganhá-la. O serviço desinteressado que quebra os ciclos de violência, de egoísmo, é uma luta constante por justiça e paz. E essa redenção vai além da gente, da humanidade. Você mencionou o cósmico. Sim, tem essa dimensão, principalmente naquele hino de Colossenses, que fala de Cristo reconciliando todas as coisas, na terra e nos céus. Isso aponta para uma responsabilidade ecológica, um cuidado com a criação como parte do plano de Deus. Interessante. E o alcance disso tudo? Chega para todo mundo. A visão é de universalidade da graça. O Concílio Vaticano II afirma que a graça de Cristo chega de alguma forma a todas as pessoas, mesmo quem nunca ouviu falar dele diretamente. Há um chamado universal para responder. Talvez Gálatas 2:20 resuma bem. Ele me amou e se entregou por mim. É pessoal, intransferível. Um chamado para cada um. E todo esse processo é visto como obra da Trindade, né? A iniciativa de amor do Pai, a realização na história pelo Filho e a aplicação nos nossos corações pelo Espírito Santo. Uau! Foi um percurso em tanto. Deixa eu ver se consigo recapitular. A gente partiu da necessidade da redenção, por causa do pecado original, daquela incapacidade humana de consertar a relação com Deus. Isso. Aí vimos o sacrifício de Cristo não como um pagamento para acalmar Deus, mas como a maior revelação do amor divino e o jeito de restaurar a justiça, a harmonia. Exato, a revelação do amor. Abordamos o mistério do sofrimento, que continua, mas que pode ganhar sentido na compaixão e na união com Cristo. Um sentido novo, sim. Falamos da esperança que nasce da fé na criação por amor e na fidelidade de Deus, apesar da nossa fragilidade. A esperança bem fundamentada. E, por fim, vimos as implicações enormes disso para transformar a vida pessoal, a sociedade e até a nossa relação com o cosmo. Perfeito. É um quadro bem completo do que as fontes nos apresentam. E talvez, sabe, a reflexão final que fica disso tudo é: a redenção não é só uma história antiga para a gente lembrar. É uma força viva agindo agora. Uma realidade dinâmica. Isso. Que desafia a gente o tempo todo a viver como nova criatura. A buscar reconciliação em tudo. A trabalhar por um mundo que mostre um pouco mais daquele amor que nos salvou. A fé cristã aponta para um futuro pleno, Deus tudo em todos. O fim dos tempos. Mas a pergunta provocadora que essas leituras deixam para a gente hoje é: o que significa concretamente, aqui e agora, viver essa transformação esperada pelo amor redentor de Cristo? E ainda, em meio aos desafios diários da nossa vida cotidiana, da nossa rotina corrida, como essa esperança cristã mexe com as nossas escolhas? E aqui fica o espaço para seguir refletindo, aprofundando, quem sabe escutar de novo esse podcast para aprofundar então essa reflexão sobre o pecado original, sobre o mistério da redenção. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui nesta reflexão e te convidamos a seguir nosso canal, que muito em breve traremos outros temas de aprofundamento teológico.